Agora o que está na moda são os highballs, que são drinks simples. Você tem um spirit, um destilado num copo longo e um complemento, né? O conceito todo é meu, né? O ambiente minimalista, a música ao vivo, a coquetelaria, a hospitalidade, né? Que a gente preza muito por isso, como você veio aqui, você viu, né? O sorriso, a gente se entrega muito a cada cliente que a gente atende. Então começou assim, né? Em 2015, né? Trabalhamos bastante para cá, lutamos bastante, ganhamos bastante prêmio, atendemos bastante gente. Eu costumo dizer que o Frank ele tem três fatores, né, três características principais, que é a coquetelaria, a música ao vivo, né, o jazz e o blues ao vivo e o ambiente intimista. Essa é a fórmula do Frank Bar. Ele é meio que um resumo da minha carreira, assim, improved, né, melhorado, tendo como locação, como ambiente, esse hotel maravilhoso que é vintage verdadeiro, como a gente estava falando, né? Não é a Disneylandia vintage, né? Esse balcão aqui ele é original, tá? Do hotel, de 79, a gente só lixou e invernizou. As poltronas são originais, a gente só trocou estofado. Aqui é realmente uma viagem no tempo, que isso acompanha nosso conceito da coquetelaria, né? O ambiente acompanha o conceito da coquetelaria. Agora o que está na moda são os highballs, que são drinks simples. Você tem um spirit, um destilado num copo longo e um complemento, né? Um topping, que geralmente é uma soda, né? Soda a gente aqui no Brasil acha que é uma coisa, a soda na verdade é qualquer ingrediente gaseificado, né? Qualquer líquido não alcoólico saborizado gaseificado. Isso está em alta, isso é a próxima tendência, são coquetéis com poucos ingredientes, mesmo no Brasil. O Brasil hoje em dia ele está mudando essa história, né? Há pouquíssimo tempo acontecia lá fora, aí depois de, sei lá, 3, 5 anos chegava aqui bombando, era tipo ridículo. Hoje em dia a gente já está no mesmo timing, sabe? As coisas acontecem lá e aqui mais ou menos ao mesmo tempo. Então esse lance dos highballs é a tendência total. O Manhattan ele é um coquetel que eu escolhi para fazer, porque ele é o meu coquetel preferido e não só por isso. Na verdade, o Manhattan ele deu origem a quase todos os coquetéis clássicos, né? A gente diz que o Dry Martini é o rei dos coquetéis. O Manhattan ele deu origem ao Martinez, que deu origem ao Dry Martini, para vocês terem ideia de como ele é tipo raiz, ele é a essência de tudo. Ele surgiu em 1859, tá? A história mais conhecida, né, ele surgiu na eleição de um governador chamado Tilden. Essa é a história mais conhecida, né? Não é a história que eu acredito. A história que eu acredito é que ele foi criado na Conduit Street 5 anos antes por um bartender chamado Black. Essa história, se você for pesquisar mais a fundo, você descobre que é a verdadeira. Mas a história de coquetel, ninguém acredita em nenhuma, né? Todo mundo diz que é tudo lenda. Só que assim, a gente aqui tenta pegar o máximo de referência possível. Existem alguns historiadores na indústria, não brasileira, infelizmente, eu espero que isso aconteça em breve, que realmente levam a sério e vão a fundo nessas pesquisas. Um deles se chama David Wondrich, que é uma das minhas referências, e esse cara que desmistificou essa história da eleição, do Manhattan Club. Eu acredito que o Manhattan foi criado pelo Black na Conduit Street. Eu escolhi ele
porque é meu coquetel preferido e ele é um coquetel que representa completamente o que é um clássico. Essa mistura de spirit, né, que no caso é o bourbon, o whisky americano, e o vermouth, que é um vinho fortificado composto, é uma mistura que é a mistura, na minha opinião, não é a mistura mais clássica, né? O dry é isso, o Negroni é isso, se você for pensar, você adiciona um bitter, e por aí vai. O Martinez é isso. Inúmeros coquetéis clássicos têm essa configuração, por isso que eu escolhi. O Ataraxia, ele veio, a origem dele foi um coquetel que eu criei em 2012, chamado Gentleman Soul. Ele foi um drink premiado, que saiu em revista, ganhou prêmios como o melhor drink do ano com whisky e tal. O Ataraxia, ele é uma evolução desse drink, que veio totalmente da família dos sours, que são drinks ácidos, que eles têm uma textura bem emulsificada, você não sente aquele kick do whisky tão forte, né? Ele é refrescante, ele tem uma textura emulsificada, e o Gentleman Soul, ele era um sour com maple e defumado, como vocês vão ver eu fazendo. O Ataraxia, eu só adicionei o licor de pêssego para dar uma nota mais frutada, e o carvão ativado para uma estética, né? Hoje em dia a estética de coquetéis, a primeira etapa de degustação de vinho é a etapa visual, sabe? Tudo faz parte. O visual, com certeza, faz parte da construção do drink. Um drink é bom se ele é bom esteticamente também, sabe? Eu acredito muito nisso. Sim, você tem que ter os spirits, né? Eu acredito, vou tentar resumir o máximo. Vai um bourbon, um gin, uma cachaça, né? Que a coquetelaria brasileira está cada vez mais em alta. Um rum, tequila, são os spirits. Licores, os licores mais clássicos, licor de laranja, licor de anis, licor de cereja. Algum suco de fruta que você quiser, tá? Aí utensílios, né? Você tem que ter utensílios. Coqueteleira, mixing glass, colher, bailarina, né? Colher que você mexe o drink, um dosador, uma peneirinha, né? Para você coar o seu drink. Utensílios basicamente são esses, né? Não tem muito mais que isso. Claro, se você quiser se aprofundar, mesmo em casa, você precisa de muito mais que isso. Isso é o básico do básico, para você começar. Eu acho que o brasileiro, ele é muito hospitaleiro. Na verdade, o latino, ele é muito hospitaleiro, né? Eu fui fui ano passado para Nova York, e eu fui num dos bares mais renomados de lá, que é o Employees Only. E foi o bar, eu fui em vários bares que estão na lista dos melhores e tal, foi o bar que mais me chamou a atenção, que eu senti vontade de voltar, porque os bartenders, um era colombiano, o outro equatoriano, e eles me receberam e eu me senti como se eu estivesse na minha casa. Então, independente de ser um bom fazedor de drink, o que mais importa para quem está trabalhando na barra é essa hospitalidade, é fazer o convidado chegar, sentar e se sentir na casa dele. O brasileiro, sim, é muito bom nisso.